Olá pessoal, voltamos aqui com as nossas aulas de matemática. Eu sou a professora Tamara e vamos dar continuidade com o nosso conteúdo, né? Vimos na outra aula razão e proporção, vimos alguns tipos de grandeza e hoje vamos falar sobre as relações entre essas grandezas, ok? Primeiramente, o que é uma grandeza? Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser o quê? Medido, contado. As grandezas, elas podem ter suas medidas o quê? Aumentadas ou diminuídas, certo? Isso é importante, lembrem disso. Alguns exemplos de grandeza são o quê? O volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, a produção. Tudo isso aí são grandezas. Tudo isso pode ser aumentado ou diminuído, certo? É comum no nosso dia a dia vermos o que? Situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. E na nossa aula de hoje vamos aprender a relacionar essas grandezas, certo? Aqui no primeiro exemplo, eu tenho o quê? Em uma corrida de Fórmula 1, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui as grandezas são o quê? Velocidade e tempo. Primeiramente, velocidade e tempo. Se eu aumentar minha velocidade, eu vou aumentar ou diminuir meu tempo? Eu vou diminuir o tempo, eu vou chegar mais rápido, não é isso? Eu estou atrasada para ir para a escola. Aí eu chego e digo pro meu pai, pai, pise aí no acelerador que eu tenho que chegar na aula de tia Tamara na hora certinha. Aí seu pai vai, aumenta a velocidade e você vai chegar o quê? Mais rápido, certo? Então aí você está relacionando as duas grandezas, a velocidade com o tempo, certo? E essas grandezas, elas são classificadas em como? Em diretamente proporcionais ou em inversamente proporcionais. Tia, o que é isso? Diretamente e inversamente. Diretamente proporcionais, o que é isso? Quando eu aumento aqui a velocidade, eu chego mais rápido, então eu aumento ou diminuo o tempo? Eu diminuo o tempo. Então, velocidade e tempo são grandezas que são inversamente proporcionais, certo? Já tem outras grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Vamos ver isso explicadinho aí a fundo, certo? Vamos para o próximo. Então, primeiro vamos estudar as grandezas diretamente proporcionais. Essas grandezas são aquelas onde a variação de uma provoca a variação na outra na mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes, a outra também é dividida em duas partes iguais, certo? Eu coloquei aqui um exemplo. Se 3 cadernos custam R$8, esse é o preço de 3 cadernos. O preço de 6 cadernos, ou seja, eu dobrei. Eu tinha inicialmente quantos cadernos? 3, custando quanto? R$8. Aí agora eu quero 6 cadernos, ou seja, eu dobrei o número de cadernos. O que é que vai acontecer com o meu preço? Vai dobrar também. Ou seja, ao invés de 8, vai custar agora quanto? R$16. E se eu dobrar de novo? Eu vou ter o quê? 12 cadernos custando quanto? R$32. E se eu dobrar de novo? 24 cadernos vão custar R$64. E assim sucessivamente. O que eu fizer com uma grandeza, eu vou fazer na outra. Porque elas são o quê? Diretamente proporcionais. Certinho? Vamos aí, próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou explicar aqui para vocês as inversamente. As inversamente proporcionais são operações inversas. Por exemplo, se dobramos uma grandeza, o que é que acontece com a outra? Vai ter que dividir por 2.
Lembram que a divisão e a multiplicação são operações inversas? Então, se eu somar uma, por exemplo, eu tenho que diminuir a outra, certo? Então, a velocidade e o tempo, como eu já falei para vocês, são consideradas o quê? Grandezas inversas. Porque se aumentamos a velocidade, o tempo vai ser o quê? Reduzido, diminuído. E se diminuímos a velocidade? Aí eu vou devagarzinho aqui, ó. O tempo vai aumentar ou diminuir? O tempo vai aumentar se eu diminuir a velocidade, não é isso? Então, eu também coloquei aqui um outro exemplo para vocês de um prêmio de uma loteria. O prêmio é 600 mil reais. E vai ser dividido entre quem? Quem acertar esse bingo, essa loteria aí. E aí, 3 pessoas acertaram o bingo. Cada uma vai ficar com quanto? Com 200 mil reais, não é isso? Porque eu vou dividir o prêmio de 600 mil, eu vou dividir para 3 pessoas que acertaram e cada uma vai ficar com 200 mil. Só que veio outra pessoa enxerida e acertou também. Eu acertei também. Aí, ou seja, o prêmio que era para ser dividido entre 3 pessoas, ele vai passar a ser dividido para quantas agora? Para 4 pessoas, certo? E aí o valor do prêmio para cada pessoa vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir porque eu tinha 3 acertadores e agora eu tenho 4. Então eu vou dar o prêmio de quanto? De 150 mil para cada uma, não é isso? Então, aqui eu tenho grandezas o quê? Inversamente proporcionais, porque se eu aumentar o número de acertadores, ou seja, de pessoas que acertaram o bingo, eu vou ter que aumentar ou diminuir o prêmio para cada um. Eu vou diminuir o prêmio, não é isso? Então, esse tipo de relação entre as grandezas, ele está muito no nosso dia a dia. É só a gente perceber, certo? E agora vamos aprender um pouco aí como é que a gente resolve esse tipo de problema, certo? Vamos para o próximo. Então, para resolver esses tipos de problemas de grandezas, temos que fazer o quê? Utilizar a regra de 3 simples, que foi aquela regrinha que eu expliquei na aula passada para vocês da razão e da proporção. Lembram que tem que fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? E só que antes de fazer a regrinha tem que analisar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quais são os passos que a gente vai utilizar? Primeiro, agrupar as grandezas da mesma espécie em colunas, colocar certinho as grandezas, depois identificar se elas são diretamente ou inversamente e depois montar a proporção, né? E resolver a equação, fazendo o que? A regrinha de 3, né? Meios pelos extremos, certo? Eu coloquei aí para vocês 3 probleminhas para a gente resolver, ok? Primeiro, vamos aí para os problemas. Próximo. Primeiro exemplo, temos o que? Bianca comprou 3 camisetas e pagou 120 reais. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Primeiramente, quais são as grandezas que a gente tem? Primeira grandeza, a quantidade de camisetas. E a segunda grandeza é o preço, né? Quanto que ela pagou. Então, como a gente vai agrupar? Colocar aqui camisa ou camiseta, como vocês quiserem. Camiseta e vou colocar aqui preço, que foi quanto ela pagou. Então, se ela comprou 3 camisetas, ela pagou quanto? Aí vai ser, ó, o 3 está relacionado com quanto? Com 120, não é isso? 120 reais. Aí
Aí ele diz quanto ela pagaria se ela comprasse 5 camisetas. Sim, ele quer saber quanto ela pagaria. Então, se eu não sei quem é, eu vou chamar de quê? De X. Ou de qualquer outra letra, porque em matemática a gente usa mais o X, não é isso? Então, vamos agora. Já que a gente já colocou as grandezas, camiseta embaixo de camiseta, preço embaixo de preço, o que é que a gente vai analisar agora? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Olha só, como é que analisa isso? Tia, ela tinha 3 camisetas e pagou 120. E agora ela aumentou a quantidade de camisetas que ela quer comprar, não foi? Ela aumentou ou diminuiu? 3 é maior que 5? Não, 5 é maior de 3. Então, essa grandeza ela é pra cima, ó, ela aumentou. Então, o preço, mesmo sem saber o preço, vocês acham que esse preço ele vai aumentar ou vai diminuir? O preço, eu acho que como ela comprou mais, o preço vai aumentar, né? Então, ó, a grandeza vai ser para onde? Para cima também, né? Isso, então, essas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais, certo? Olha só, vou colocar aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, o que é que a gente faz? Aplica a regra de 3, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes x, 3 vezes x é igual a quanto? A 5 vezes 120, não é isso? Aí agora resolve a equação normal, né? 3x igual a 5 vezes 120, vou fazer aqui a continha, 600. X vai ser igual a quem? 600, o que está multiplicando vem para o outro membro dividindo, não é isso? X 600 dividido por 3 vai dar quanto? 200 reais. Então, o valor, como a gente observou, em 3 camisetas ela pagou 120, e 5 camisetas ela vai pagar 200, não é isso? Por quê? Porque as grandezas elas são diretamente proporcionais. Se um aumentou, a outra também aumentou. Certinho? Aqui nesse exemplo de baixo, temos a seguinte situação, olha só. 2 torneiras estão abertas e com a mesma vazão, ou seja, a mesma quantidade de água que uma está derramando, a outra também está derramando. Elas demoram 42 segundos para encher um balde de 12 litros. Esse é o tempo que elas demoram para encher o balde. Ele quer saber em quantos segundos 3 torneiras dessas, ou seja, 3 torneiras da mesma, vai demorar para encher esse balde. O que é que a gente vai fazer? Primeiramente, ver quais são as grandezas, certo? Primeira grandeza, torneira, que é quem está enchendo. Vou colocar aqui T de torneira. A outra grandeza é o que? É o tempo, né? Isso é 42 segundos. Então, eu vou botar S de segundo, certo? Que é T de torneira e S de segundo. Então, vamos colocar agora as grandezas. 2 torneiras abertas demoram quantos segundos? Aqui, 42. Eu vou colocar aqui 42. Agora eu vou para a pergunta. Em quantos segundos, ou seja, o X vai ficar aqui nos segundos, não é isso? 3 torneiras dessas demorariam para encher esse balde. Então, na minha grandeza torneira, eu vou colocar o quê? 3. Prontinho, montei aqui o meu esqueminha para fazer minha regra de 3.
E agora, tia, é só fazer meios pelos extremos, montar a equação e pronto. Calma aí. Lembrando que antes de fazer a regrinha, a gente tem que analisar o quê? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, não é isso? Olha só. Eu aumentei ou diminuí o número de torneiras? Eu aumentei, eu tinha 2 e agora eu tenho 3, certo? Então eu vou colocar a setinha aqui para cima, porque eu aumentei o número de torneiras. Com 2 torneiras eu demorava 42 segundos. E agora com 3 torneiras eu vou demorar quanto tempo? Esse tempo vocês acham que vai aumentar ou diminuir? Porque eu botei uma torneira a mais enchendo o balde. Então eu acho que o tempo ele vai o quê? Diminuir. Isso mesmo. Olha só, com 2 torneiras 42 e com 3 eu não sei quanto tempo. Quantos segundos vai ser? Sei que esse tempo ele vai o quê? Diminuir. Certo? Então, eu sei que essas minhas grandezas elas são o quê? Direto ou inversamente proporcionais? Inversamente, vou colocar aqui, olha. São grandezas inversamente proporcionais. Certinho? E o que é que acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais? Antes de fazer a regra de 3, a gente vai o quê? Onde tem o X, ou a letra que vocês quiserem, a gente vai ter que inverter a ordem, certo? O X está aqui, ele passa a vir para cá. E o 42 que está aqui, ele desce, olha só. X sobre 42, ao invés de ficar 42 sobre X, certo? E agora sim, eu vou fazer, aí o 2/3 vai permanecer, não é isso? 2 sobre 3. E agora sim eu vou fazer a minha regra de 3. 3 vezes x, 3x, igual a 2 vezes quanto? 42. 3x vai ser igual a... Quanto é 2 vezes 42? 84. X vai ser igual a quanto? 84. 3 está dividindo, vem para outro membro, multiplica. Está multiplicando, vem para outro membro dividindo. Desculpe. Vamos fazer essa divisão. 84 dividido por 3. Olha só. Vai dar quantos segundos? X vai ser igual a 28 segundos, não é isso? Então, eu diminui o meu tempo. Eu demorei 42 segundos para encher com 2 torneiras. E com 3 torneiras eu levei agora quanto? 28 segundos, certo? Vamos para mais um exemplo de grandezas. Aqui é o nosso último exemplo. Temos uma situação que é assim, uma equipe de operários, trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, primeiro vamos encontrar as grandezas para depois montar nossa continha, né? Então, tem uma equipe de operários. Eles trabalham quanto tempo por dia? 8 horas. Ele realizou uma obra em quantos dias? 20 dias. Então, vou ter aqui a grandeza horas e aqui dias. Certo? Então, eu tenho 8 e aqui eu tenho 20. Aí ele diz que o número de horas foi reduzido para 5. Lembrando, é hora embaixo de hora. Aí ele quer saber em que prazo, ou seja, quantos dias
essa equipe fará o mesmo trabalho. Aí aqui a gente vai colocar o nosso X. Prontinho, montamos a nossa equação aí. Só que antes de resolver, a gente tem que analisar o que? As grandezas, né? Se as grandezas são o que? Diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro, eu diminuí a quantidade de horas, certo? Então, a grandeza vai ficar aqui, ó. Diminuir a quantidade de horas. O número de dias que vai trabalhar vai diminuir ou vai aumentar? Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia, eles trabalhavam 8 e demorava 20 dias. Agora eles só vão trabalhar 5 horas por dia. Aí o total de dias vai aumentar ou diminuir? O total de dias vai aumentar, não é isso? Então aqui temos mais um caso de grandeza o quê? Inversamente proporcionais. Aqui, grandeza inversamente proporcionais. E quando a grandeza é inversamente proporcional, a gente faz o quê? Inverte a posição do X, não é isso? O X fica aqui e o 20 fica aqui. Aí aqui fica 8 e aqui 5. Aqui 5x igual a 8 vezes 20, não é isso? A regrinha do produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Oito vezes 20, 160. X vai ser igual a quanto? O que está multiplicando vem para cá dividindo, não é isso? Vai ficar 160 dividido por 5. Então, X deu quanto? 32. Então, como ele diminuiu a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de dias aumentou de 20 e vai passar a ser quantos dias agora? 32 dias. Certo, pessoal? Com isso encerramos a nossa aula sobre grandezas. Estudem, anotem aí as atividades do livro, certo? Qualquer dúvida pode perguntar no plantão de dúvidas. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.